brilho deste mundo se apaga ante ti. A glória desta nada é, tudo cai em tua presença, orei. Formosa é tua presença, Senhor. O brilho deste formosa é tua presença, Senhor. Formosa é tua presença, Senhor. Assim como nós lemos aqui em Ezequiel 28, profecia contra o rei de Tiro. Ora, esta palavra do Senhor veio pelo ministério do profeta Ezequiel. De Deus, primeiramente, tem uma primeira fase. É um aviso para que nós nos arrependamos e para que nós voltemos para Deus, para que o nosso pecado não estava a chamar ao arrependimento. Assim Deus faz conosco. Ele antes de nos... Porque quando Ele faz o castigo dele, Ele nos deixa a nosso próprio... Ele nos abandona ao nosso pecado. Ele está a avisar. Ok, vocês não querem, eu já falei essa vez sobre nós. Então, assim como está o rei estava o rei do Tiro, assim está a terra hoje, amado. E ao 34, vamos um pouquinho à frente, que diz, profecia contra os pastores infiéis de Israel. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores do campo, por quanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos os altos do outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem lugares por onde andam, espalhadas no dia de nuvens e de escuridão, e as tirarei dos povos, e por aí fora, amados, ficamos ali a ver, temos muito, isso termina aqui até ao versículo 31, você pode continuar a ler, a profecia que veio de Deus sobre ti, todos aqueles que Deus quer que se arrependam. O juízo do Senhor, o decreto do Senhor, os avisos de Deus, quando chegam a nós, amado, porque o Senhor é para condenar, não é para matar. Só mata se nós não ouvirmos a voz de Deus e não tornarmos para Ele. Ele, por mais sujo que o nosso pecado seja, por mais enlameado que nós estejamos, Ele é poderoso para poder nos lavar, purificar e fazer de nós de novo. Isaías capítulo 1, escolhido por Satanás para poder para fazer publicidade de toda a artilharia do inferno, do sepulcro do inferno. E então os povos, as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre si o Senhor achou, o rei de Tiro, a misericórdia do Senhor era tanto, o Senhor diz, não, este foi tão possuído, eu tenho medo de resgatá-lo, porque por mais que eu deixe para que ele entre na minha vontade, onde está, versículo, Mateus capítulo 24, versículo 12. Pronto, os discípulos estavam curiosos para saber o que aconteceria. Imaginaria que poderíamos ver um homem operar. O inimigo, amados, também opera sinais, prodígios e maravilhas. Satanás, quando quer usar-se de servos de Deus, mas eu percebi como eu ficava atenta a todas as profecias que ele falava pela minha boca. Então dá assim um certo temor para que o deslumbre de muitos milagres, prodígios, maravilhas, o inimigo não experimentar sinais, prodígios e maravilhas. E ele sempre me disse, Deus sempre me ministrou este hino: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Por isso fico muito fechada a buscar a Deus, para que tudo aconteça no tempo de Deus. Porque muitos apóstolos, se o Senhor me permite falar, o apóstolo Jorge Tadeu é um dos que da lei de prosperidade financeira. Ele veio ao mundo por causa de almas,
almas, pessoas são mais preciosas do que qualquer outra coisa. Por isso é que ele foi à cruz. A rude cruz foi. Assim como o Isaías profetizou já no Antigo Testamento, o Ezequiel profetizou no Antigo Testamento, no Novo Testamento. E eu disse, então não aprendas mais. Não aprendas mais. Você tem uma Bíblia e ele diz, aí ele disse, tem uma Bíblia pequenina, pelo ministério do profeta Moisés, o apóstolo Moisés, segundo predestinado. Ele tirou o povo deste império e ele então decretou uma lei para que o povo os guiasse por ela para limpar e purificar. Está escrito que debaixo do céu só há um nome pela qual a salvação e vida eterna. Você pode argumentar com o teu líder e você é livre de ficar onde você quiser. Deus te dá hoje o livre-arbítrio. Se você quiser continuar com a tua idolatria, ser igreja espiritual, você pode. Mas se você quiser ficar no meu caminho para pregar esta palavra, amados, eu oro para que o Senhor se manifeste esse trono rápido, porque o Senhor vai manifestar. A Igreja Católica vai cair, amados. A Igreja Católica vai cair e não demora muito. Deus já destruiu a Igreja Maná. Deus está tratando o Espírito Santo. A nossa palavra é vazia, não prospera para aquilo que é enviada, não salva, não cura. Por isso é que eles mantêm-se, a Igreja Testemunha de Jeová, estão cegos, leem a palavra, mas a palavra é vazia. 34 se aplica ao líder que fundou Testemunhas de Jeová. O Ezequiel 34 se aplica ao Papa Francisco, que é o líder da Igreja. Vai Igreja Testemunhas de Jeová determinar que todos os fiéis da sua congregação não tomam sangue. Jesus Cristo veio para dar vida ou para dar morte? Se a sua saúde, estão a prevenir o povo de ir a Jesus. Então, Jesus Cristo trouxe, ele disse que o machado está posto à raiz, que a igreja numa mulher de levantar um templo sem Espírito Santo e suster esse templo há quase 5 anos. Digam se é possível na capacidade humana. Então, o trono é a cabeça da igreja. E qualquer igreja que é genuína, ela passa por provações, aflições, perseguições, injustiças, mas ela se sustenta, ela se mantém. Então, por isso é que muitos estão a estranhar e dizem que eu sou falsa a imagem de Jesus Cristo. Nós não precisamos de ver, tudo é pela fé, nós precisamos de crer, amado. Jesus Cristo, quando os apóstolos não acreditaram que ele tinha ressuscitado, ele enviou a Madalena. Quando Jesus prova que esse profeta é genuíno, apóstola Ana, é o mesmo que aconteceu com o Tomé. E Jesus disse, Tomé, porque me vistes crer, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O aquecimento global é por causa de quê? Porque o mundo perdeu o amor pelo seu próximo. Lá em 2, nem a ele mesmo ele ama, porque tudo o que ele está a fazer ao próximo de mal é pecado, e ele está a semear. A lei, tudo no reino de Deus é semelhante ao agricultor, e a partir do ele permitiu que o povo flagelasse e aniquilasse este homem e não fez nada. E a todo tempo ele era um agente da autoridade e não fez nada, porque ele também estava coberto de trevas. A verdadeira luz não tinha se perseguir a igreja. Agora ele fala o evangelho, já o povo ficou confuso, mas quando começaram a ver os milagres, pelos seus frutos conhecereis. Então confirmou que ele realmente era o verdadeiro servo de Deus. Então quer mandar um pai, quer mandar nas riquezas. Por isso é que muitos filhos põem os pais no lar para poder gozar a riqueza, eles ainda estão em vida. Ora, a maldição disso, amados, estes são os irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites. Mas o coração delas não está ali.
Há um interesse próprio, pela qual elas levantaram estas instituições de caridade. Então, é isso que o apóstolo Paulo diz aqui. Traidores e inimigos de Deus, tendo aparência de para ajudar o seu próximo. Estes são os genuínos, que têm o amor de Deus genuíno. Mas hoje em dia são poucos e só o Senhor tem poder para ver. Na Bíblia temos exemplo, então, como ele não era batizado nas águas e ele não tinha nascido do Espírito Santo, Deus enviou então um anjo para o anjo que tem boca não fala, tem pé não anda, tem mão não pega e só é demônio que está por trás a enganar. Não é esse Deus. Deus verdadeiro, Deus do céu, da terra, debaixo da terra, aquele que era, que é e que há de vir, o alfa, o ômega, o princípio. Pode fazer toda a caridade, amado. Pode dar a sua vida, mas se não vir à igreja, se não congregar, se não buscar a Deus, se não amar a Deus, não, esta obra toda é morta. Toda essa obra é morta. Por quê? Porque lá em 1 Coríntios 13, o Pai quer te resgatar, ele ama a sua alma, é uma alma bonita, que zela pelas necessidades do seu próximo, mas você precisa de zelar primeiramente para a salvação da tua alma, e ela só é completa se você amar a Deus genuinamente e buscá-lo, como o Cornélio buscou. Profetizado, e Jesus Cristo também nos diz que nesses finais dos tempos, devido à multiplicação de iniquidade, o amor de muitos esfriará. Uma das iniquidades que realmente tem roubado, tem esfriado, ou seja, quem ouviu as tuas mensagens, mas Jesus Cristo veio, ele enviou Jesus Cristo, ele amou ao mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, ele sacrificou. O amor dele é sofredor, amados. O amor de Deus é tão ele testificou de que ele é do Pai, e as obras que o Pai fez nele, nós testificamos, e todo aquele que o ama, e todo aquele que o segue, também experimenta essas mesmas obras pelas palavras. É o projeto de Deus. A terra está povoada com famílias de Deus, começou pelo que ele constituiu através do Adão e Eva, que se multiplicaram, e todos nós, essas multiplicações começam com uma semente de Satanás, não é? Mas se nós atentarmos, se nós tivermos a buscar a Deus, a palavra que é pregada vai desfazer luz, com Jesus Cristo, e ele provou ao mesmo tempo que ele não é perfeito. Ele achava que ele era um dos que achava que era perfeito e matava todos os cristãos, achava que todos os cristãos estavam errados, não é? E Jesus Cristo, ele como usa coisas loucas para confundir as sábias, então ele foi apanhado. O apóstolo Paulo foi apanhado na esquina, ele mesmo, não é? É preciso ter um testemunho. O meu cunhado veio e veio, os documentos da minha mãe estavam comigo e ele precisava dos documentos para poder tratar de herança, porque a minha... E ela pergunta, está tudo bem? Precisam de alguma coisa? E de repente a porta bateu, eu tive que ir à porta e acordou-me daquele foi uma visão, não fui ao funeral, quis muito ir ao funeral da minha irmã, mas eu disse, deixa os mortos enterrarem os mortos, ou seja, ela está morta espiritual, as pessoas que vão enterrá-la estão todos mortos, ou seja, os pastores que quiseram. Mas se você recusa, então você escolhe a morte e escolhe o mal. E isto está em Deuteronômio capítulo 11, capítulo 30, versículo 11 a 20. Vai confirmar, Deus dá o livro, está a trabalhar a favor das igrejas, a favor de todos aqueles pela qual Ele tem prazer na sua alma, para que entrem numa congregação dos santos e recebam o verdadeiro evangelho, porque está tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te louvo, eu me está a ouvir. Amada, eu te dou por podem ser as duras, astutas ciladas do diabo para nos fazer cair em tentação, mas eu, Senhor teu Deus, eu te livrarei de todas. Ele é fiel, ele cumpre a sua palavra. Amados, deste mundo
se apaga ante ti. A glória dessa terra nada é, tudo cai, mas em tua presença, Senhor. Mais vale um minuto na presença do Senhor do que 1000 minutos em outro lugar qualquer. Você põe a mão no teu peito e, se quiser fazer essa oração e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, receba. Ele está aqui, o amor. Quem vai ao Pai, senão por Ele? Eu quero entregar, Senhor, aqui e agora a minha vida, a minha alma, para que Tu sejas o único pastor da minha alma. Por isso eu me arrependo, Senhor. Eu quero proclamar o Teu nome, porque hoje eu quero receber a Ti. Senhor, eu me diminuo, cresça, Senhor, faça grande em mim, Senhor, em nome de Jesus. Continua a lavar-me, Senhor, continua a lavar-me, Senhor, eu deixo, Senhor, lava-me, Senhor, e purifica, Senhor, lava, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, está a operar em mim, arranca, Senhor, que está nos Teus líderes, que está na Tua igreja, em nome de Jesus. Ajuda-me, Senhor, a fazer a Tua vontade. Se seja o Senhor, meu Senhor, Pai Santo, eu te confesso hoje com a minha boca, eu já sou o Filho de Deus, o Filho de Deus. Eu sou Filho de Deus, eu sou Filho de Deus. Em nome de Jesus, eu tomo posse, em nome de Jesus, porque Ele virá para nos salvar, para nos salvar e perdoar. E